Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Elizabeth Carvalho, eu sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa e quem fará a exposição de hoje é a nossa amiga Miriam, também colaboradora do CEIR. Ela vai nos falar sobre Paulo e a educação dos jovens. Mas antes de passar a palavra a Miriam, nós vamos fazer a leitura da página e a prece. A página de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a de número 151 e se intitula Mocidade. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Vamos orar. Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, justiça e misericórdia, e agradecer por mais esta oportunidade de estudo e aprendizado. Ao Mestre Jesus, agradecemos pelo seu Evangelho de luz e pedimos que nos envolva com suas vibrações amorosas. Aos amigos espirituais, rogamos amparo e proteção para todos nós, e que a nossa amiga Miriam seja por eles intuída para nos trazer a mensagem de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Agora passamos então a palavra à nossa amiga Miriam. Olá, companheiros e companheiras. Que alegria estarmos reunidos novamente no dia de hoje para fazermos a nossa reflexão à luz da doutrina espírita. Que Jesus possa estar entre nós através dos nossos pensamentos. Hoje vamos falar de um tema que muito nos emociona. Baseado no livro de Paulo Estevam, este mês tratamos dos encontros que transformam. E hoje vamos falar de Paulo e a educação dos jovens. Como Paulo nos deixa um legado, nos deixa tantos ensinamentos perante a essa tarefa de educar os jovens, educar o espírito. Então, para essa reflexão,
nós destacamos 3 momentos para a nossa observação. No primeiro momento, nós vamos falar de como Paulo valorizava as relações, os laços afetivos, como uma ferramenta fundamental, essencial para o processo educativo. No segundo momento, nós vamos trazer para a nossa reflexão o protagonismo, quando Paulo investe no protagonismo do jovem, ele vai nos mostrar a essência do protagonismo juvenil. E no último momento, nós vamos falar de como esse legado de Paulo nos ajuda também a compreender a nossa tarefa como educadores junto a esses jovens. Mas antes, eu vou compartilhar com vocês uma mensagem que diz assim: me imagino em um quarto muito, muito, muito escuro. Tento de algumas formas conseguir enxergar, mas não consigo. Aí, de repente, se acende uma lâmpada que me mostra o quanto o quarto está bagunçado, desorganizado, tudo fora do lugar. A lâmpada não vai arrumar essa bagunça, mas ela me mostrou o quanto eu tenho que fazer. A doutrina espírita é a minha lâmpada. Esse é um depoimento de uma jovem de 19 anos que está registrado na Ação Evangelizadora da Federação Espírita Brasileira. É um documento voltado para a juventude, onde existem tantos outros depoimentos que narram o quanto os jovens fazem a referência da passagem da doutrina espírita como uma ferramenta de transformação moral. Bem, nesse instante, nós trazemos 2 figuras que foram muito importantes na vida de Paulo e que também eram jovens e que vêm nos ensinar através dessa convivência como é importante o reconhecimento desse momento em que o espírito passa, né, que é a juventude, e também a importância da nossa colaboração nesse processo de aprendizado. O primeiro personagem que passa por essa história é Estevão. Nós não vamos aprofundar aqui, né, na história dos dois, mas sabemos que Estevão teve um papel marcante na vida de Paulo. Foi quem ajudou ele a sedimentar toda a sua crença, todo o seu conhecimento, toda a sua conexão com a doutrina cristã. E ele tinha uma característica de ser um jovem extremamente atencioso, dedicado, comprometido. Assim que entrou em contato com a doutrina do Cristo, se revestiu de um ser, né, responsável pela divulgação e propagação dessa doutrina, porque ele encontrou a felicidade e assim então ele quis compartilhá-la. Esse jovem que era tão promissor, que se destacava, tão precoce, nos chama a atenção, assim como muitos outros jovens nos chamam a atenção e nós achamos assim tão incrível, né, tão maravilhoso. Parece até que essa pessoa foi criada maravilhosa, que Deus criou ele daquela forma tão maravilhosa, tão incrível, passando por tantos momentos difíceis, né, desafiadores, tantas perseguições, torturas, até o seu desencarne, e ele ainda assim resiliente, perseverante, jamais alimentando a raiva, jamais alimentando o ódio, sempre mostrando que estava ciente de que estava a caminho do bem, né? Então, como entender assim, como ver esses espíritos que são missionários, né, e que trazem para nós esses exemplos tão especiais? Kardec vai trazer lá no Livro dos Espíritos um capítulo que vai falar sobre a missão dos espíritos. E no desenrolar do raciocínio, Kardec vai chamar a atenção através dos questionamentos, né, de que é importante a gente pensar, nos enxergarmos como espíritos imortais em uma linha de crescimento, de aprendizado, que nós construímos uma bagagem espiritual. E que é claro que um espírito que vem, né, com uma missão como essa, já comprometido com todo esse projeto divino
que começa, que se junta a tantos outros, né, nessa divulgação da Boa Nova, que ele também se preparou. Todos nós nos preparamos, né? E o espírito missionário ele também tem, obviamente, a sua preparação. Mas Kardec chama atenção em um questionamento sobre a diferença desse espírito missionário que às vezes nos parece tão distante, né? Como pode tão precoce um jovem que poderia estar aí imerso no mundo das distrações e está ali atuante, né? Sendo ali um protagonista também no trabalho dessa divulgação da doutrina do Cristo. E ele então chama a atenção perguntando, né, aos espíritos se existe uma diferença dos espíritos que estão comprometidos com a missão, né, se eles sofrem as mesmas apreensões que aqueles espíritos que passam pela tarefa como provação. E os espíritos dizem que não é mesmo, não são a mesma coisa, né? Que são questões diferentes, que existe uma experiência, há uma experiência. Então esse espírito ele tem também uma bagagem, uma conquista moral, uma autoridade moral que o permite naquele momento de agir daquela forma, né? De ser um exemplo verdadeiro, assim como Jesus foi para nós. Então não é algo assim tão extraordinário visto desse ponto de vista, porque sabemos que todos nós temos esse potencial, que é uma questão de tempo, uma questão de investimento, de vontade, de tudo aquilo, né, que o Espiritismo vai nos descortinando, vai nos mostrando o potencial que nós temos, a autonomia que nós temos, né? A questão do impulso que todos nós somos levados ao progresso. Bom, sendo assim, nós vamos então tratar desse primeiro momento, que é o momento das relações. Paulo vai falar da importância das relações no processo da educação, que não basta estar encharcado de conhecimento, de ter muito o controle, né, de todo o conhecimento para passar adiante, se nós não temos o cuidado nas nossas relações, se nós não criamos laços afetivos, laços honestos, saudáveis, relacionamentos saudáveis, se nós não exercitamos a nossa forma de se comunicar com o outro, não como superiores em relação a inferiores, mas como iguais, filhos de Deus, irmãos, nos reconhecendo como irmãos, como Jesus falava, né? Seremos reconhecidos como irmãos. E aí então ele vai mostrar que essa relação, essa construção da relação, vai ser a base para que esse conhecimento possa ser propagado. Não basta falar simplesmente. É preciso tocar os corações, né? É preciso que a gente chegue, que a gente se permita chegar até as pessoas e que as pessoas se cheguem a nós para o aprendizado. E no segundo momento, ele vai falar do protagonismo juvenil, né? O protagonismo juvenil, nós vamos trazer aqui uma carta em que Paulo escreve a Timóteo. E aí então entra o segundo personagem dessa história, né? O segundo jovem que passa pela vida de Paulo, Timóteo. Ele já nasce em um lar com reflexões cristãs, né? É educado pela sua mãe, pela sua avó. Ele desde muito cedo ele não tem a figura do pai, mas Paulo se torna essa figura paterna. Paulo o considera como filho. A sua relação é muito estreita, muito profunda, né? E podemos até associar até a laços realmente espirituais, né? Anteriores, porque realmente eles tinham uma parceria muito grande. E nessa carta, em um momento que Paulo escreve, onde que ele já percebe, né, o momento da finalização da sua missão na Terra, né, da sua passagem pela Terra, ele então escreve essa carta para se despedir, mas também para deixar algumas orientações para Timóteo. Timóteo, que era um jovem também extremamente dedicado, amoroso, atencioso, era muito sensível.
E ele, desde muito cedo, já manifestava esse desejo de seguir Jesus, de vivenciar, né? E uma certa liderança. Então ele já desponta, né? À frente do grupo, e ele vai ser designado por Paulo para atuar em Éfeso. Ele já conhece Paulo anteriormente, né? Em algum momento ele cruza o caminho de Paulo, mas depois, quando eles se aproximam, Paulo começa a prepará-lo para esse apostolado em Éfeso, um jovem. E mais uma vez a gente olha e diz: nossa, mas como dar a esse jovem a confiança? Então a gente traz novamente a questão do relacionamento. O relacionamento era preciso ser pautado na confiança, no valor e no respeito. Então ele novamente traz essa reflexão para a gente, né? De que esse jovem, ele era protagonista porque ele enxergava. Paulo, ele acreditava muito na juventude, né? Ele via naquela semente um potencial muito grande para se tornar uma árvore frondosa, que multiplicaria frutos, né? A palavra do Evangelho sendo vivenciada por esses jovens, mostrando o caminho do bem, mostrando o sentido da vida. E assim ele investia nos jovens. Mas investir nos jovens não é simplesmente dar a eles a tarefa, era prepará-los. Então ele caminhava lado a lado. Ele deixa nessa carta a Timóteo algumas orientações, sabendo das dificuldades que ele enfrentaria pela própria condição da juventude, o momento de desbravar o mundo, de conhecer o mundo, o momento das distrações. É um mundo vasto à sua frente e ele sabia que ele poderia se distrair, que ele enfrentaria preconceito, que ele enfrentaria críticas. E ele dizia para que ele não, mesmo com as críticas, mesmo com os ataques, que ele não parasse o trabalho, que ele não desistisse, que ele seguisse à frente, porque era preciso ter essa consciência, né? A responsabilidade. Quanto mais conhecimento se tem, mais responsável se é. E isso ele deixava bem claro, né? Que ele precisava ser firme. Mas Timóteo, ele tinha uma característica também, que ele era muito tímido. E ele, então, Paulo percebeu que antes de incentivá-lo à tarefa para a coletividade, ele precisava fazer com que Timóteo entendesse que o primeiro objetivo era que ele fosse protagonista da sua própria vida. Era importante que ele fosse protagonista da sua própria vida e que ser protagonista na coletividade seria uma consequência. Então ele começa a mostrar que para falar de Jesus era preciso ser ousado, porque Paulo é muito enérgico, né? Então é preciso ter ousadia para falar de Jesus, é preciso se aproximar das pessoas, é preciso ser firme. Então ele começa a trabalhar, mostrar o potencial que ele tem, né? E isso é muito importante porque isso traz para nós, isso vai trazer no último momento, essa reflexão para o nosso dia a dia em relação à nossa convivência com os jovens, a forma como nós nos comunicamos, como nós criamos expectativas, né, em relação a eles. Bem, então ele vai falar do combate, né? Ele encerra a carta falando: combati o bom combate, encerrei a carreira, né? E então guardei a fé, para que ele não desistisse. Ele vai falar que a palavra de Deus não é algemada, que é preciso ter o uso da liberdade com responsabilidade, né? Que somos livres para pensar, para tomar as nossas decisões, que não precisamos terceirizar. O outro não é responsável pela nossa felicidade. Ele vai falar da consciência tranquila. Eu guardei a minha fé, eu fiz o que eu tinha que fazer. Faça com a consciência tranquila as coisas que te tragam consciência tranquila. Você está certo o que você está fazendo. Então, por mais que você às vezes tenha a sensação de que você está nadando contra a corrente, você está seguro. O desespero muitas vezes bate a porta, né? Jesus, quantas situações Jesus estava presente, as pessoas desesperadas, e Jesus super calmo, né? Mostrando que ele tinha uma certeza, confiança em Deus, trazendo para nós
Nesse momento, por exemplo, de pandemia, né, em que em muitos momentos nos vimos assim, sem perspectivas, cansados, estressados, impacientes. E onde está a nossa certeza? Onde está o futuro que estamos construindo com esse presente? E ele então vai falar do testemunho, para que Timóteo não se envergonhe do seu testemunho, né? Que é preciso testemunhar. Bom, e agora a gente vem então para esse momento final, que é o momento de nos enxergarmos como colaboradores nessa tarefa da educação do espírito. Nós acolhemos em nossos lares, né, esses espíritos, ou de alguma forma eles chegam até nós. E Kardec vai lembrar dessa vinda do Espírito, lá no Livro dos Espíritos, ele vai falar, né, dessa vinda do Espírito, dessa preparação, que é uma viagem, e que nós nem sempre sabemos exatamente como essa viagem vai se desenrolar, né, como ela vai se desdobrar. E temos ansiedade. Ele vai perguntar, existe uma ansiedade, mesmo o Espírito sabendo, né, sendo preparado? Tem uma ansiedade? Tem uma ansiedade. Não sabemos exatamente o que espera a vida desse jovem, como ela vai se desenrolar. Então é preciso prepará-los. É preciso aproveitar a fase da infância para que esse espírito possa ser ali orientado, porque ele está mais suscetível aos conselhos, às orientações. Olha a importância do nosso papel de também nos educarmos, porque educar passa pelo processo da autoeducação, né? Então, a gente se libertar de certas heranças castradoras, de algo lógico, de raciocínio, da fé raciocinada. O jovem hoje, ele questiona, ele quer entender, ele já não aceita mais explicações de que você tem que acreditar em Deus simplesmente. Ele quer entender Deus, ele quer saber o que é Deus, né? Então é preciso que a gente avance um pouco mais também, que nós sejamos ousados e que busquemos compreender a logística da juventude. Joana de Ângeles, ela é uma autora espiritual que trabalha muito com alguns conhecimentos em torno da juventude, né? E ela vai falar das fases da adolescência, no livro Adolescência e Vida, tem um conteúdo muito interessante. É importante que nós, pais, evangelizadores, educadores, entendamos essas fases, para que a gente não fique, nós não rotulemos os jovens, né? E o jovem também espírita, ele não seja rotulado como aquele jovem que está na casa espírita para ter um determinado comportamento, né, que nos agrade, ou que nós esperemos dele que ele seja ali simplesmente um representante da doutrina espírita, porque antes, como Paulo disse, antes é preciso que ele seja protagonista da sua própria vida. Então eu trago uma reflexão do espírito próprio da Joana de Ângeles, né? Falando, porque lembrando a passagem que Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, um mundo de grandes portas largas, de grandes momentos de distração em relação à questão da juventude, na condição das drogas, dos chamamentos, da questão da sexualidade, das relações doentias, dos farrapos psíquicos. São muitas coisas, né? E Jesus precisa ser apresentado a esses jovens. Ele precisa, porque Jesus está em loco ali, mostrando, agindo, falando, mas também mostrando que é preciso raciocinar, é preciso ter um pensamento crítico sobre as coisas. Aliás, Paulo falava isso para Timóteo: observa tudo que está ao seu redor. Observa, filtra, aprenda tudo, colha tudo, mas retenha o que é o bom, o que é bem, o que faz bem, retenha o bem, né? Faça dessa experiência um momento precioso. Observa tudo. Não aceite tudo de qualquer jeito, não engula tudo, né? Questione. Então, quando o jovem questiona, é uma maravilha ele questionar, né? Mas é importante que a gente mostre que existe um caminho para buscar as respostas,
que não é simplesmente bater o pé na porta, né? Que não é simplesmente chegar e se achar injustiçado. Eu preciso buscar a gênese das coisas. Aliás, Kardec, ele sempre nos estimula a isso, a buscar a gênese das coisas, a origem das coisas. Todo efeito tem uma causa. Por que eu passo por isso, né? O que gera isso? Como eu posso fazer? Como eu posso realmente contribuir para a mudança? Então, o objetivo principal de acolher o jovem na casa espírita não é transformá-lo em um futuro tarefeiro da casa espírita, é também proporcionar a ele a mesma coisa que todos aqueles que buscam a casa espírita querem: o auxílio, o ambiente propício, com as ferramentas ideais que nos ajudem na transformação moral. Então, o jovem, em primeiro momento, ele precisa desse auxílio. Ser a ferramenta coletiva na casa espírita, no movimento espírita, é uma consequência, né? E é claro, nós vamos direcionar a essas oportunidades, mas também provê-lo, cuidar, né? Dar essa condição de alcance, né? Para que ele possa também interagir. Um fator importante dentro dessa parceria, para que ela funcione, a gente pega lá o link da relação, é que a gente cria uma relação saudável com o jovem. Eu não sou superior a ele, o espírito é imortal. Imagine um jovem que está lá com 15, 16 anos, ele pode ser um espírito muito mais sábio do que eu, né? Que já estão numa idade mais madura. Nós sabemos disso. Então é preciso ter um olhar muito generoso, muito respeitoso em relação a isso, né? E não generalizar, chamar de aborrecente, ignorar aquelas dores, aquele chamamento. Existem questões hormonais, existem questões na própria formação do cérebro, do físico, né, que acabam interferindo no sentido da plena manifestação do espírito, mas que em algum momento, né, a atenção que a gente tem que dar para eles é sempre dar orientação. Então, o objetivo não é formar, né, futuros tarefeiros. César Said, que é um educador, também palestrante espírita, ele fala, né, que o objetivo não é formar uma nova geração de espíritas, mas contribuir substancialmente até onde seja possível para a formação do homem de bem e de um ser inteligente que use seus conhecimentos para o bem da coletividade. Esse é o nosso objetivo enquanto educadores, né, que vislumbramos essa alma encarnada com tantas histórias. Emmanuel, ele vai reforçar que nas lutas é muito importante apresentar Jesus a esses jovens, né, como um exemplo, mas que a compreensão da palavra é fundamental. Então ele vai dizer que se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Então essa perseverança no caminho do bem, que muitas vezes são temerárias, né, em relação aos jovens que saem do foco, a gente precisa buscar o foco. Onde é que está o foco? Ora, investimos pesadamente na conquista do bem material, da estabilidade, na preocupação se vai entrar para a universidade, se vai ter uma estabilidade, uma preocupação com o bem-estar, né? Mas isso é uma das ferramentas. O nosso objetivo é o bem-estar, é o equilíbrio, é a felicidade. Isso é uma das ferramentas. E o quanto investimos pesadamente também na questão moral, no investimento moral, na busca, na oportunidade de busca desse conhecimento moral. É preciso insistir, não desistir. É preciso que, mesmo que haja resistência, não que a gente empurre, mas que a gente motive. E não há motivação maior que não seja feita pelo exemplo. Não adianta falar. Para o jovem é preciso que nós façamos, né? Que sejamos o exemplo. Estamos sendo observados o tempo todo. Eles vão questionar, com certeza, porque eles
na verdade, necessitam dessa orientação. Olha só o que Emmanuel, vamos lembrar na nossa mensagem inicial que a nossa companheira Elizabeth leu, né, para nós, o que Emmanuel fala. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. É uma fase difícil. Não é só difícil para quem educa, é muito difícil para o espírito. Vamos observar as dores que surgem silenciosas, né, dentro dos nossos lares. Vamos trazer o Evangelho para os nossos lares como uma ferramenta preventiva para o jovem. Nós observamos, né, no convívio com a juventude do Irmã Rosa, os jovens que muitas vezes acabam se afastando porque precisam estudar, né, se dedicar aos estudos. E eles ali, existe ali uma comparação, uma competição, uma expectativa, uma meta a bater. E em algum momento eles dizem assim: Miriam, eu sinto falta do ambiente da casa espírita. Em algum momento eu faço a prece, em algum momento eu leio alguma coisa, porque eu sinto que falta isso, né? Eu sinto que falta essa base. Então, no fundo, eles acabam voltando para esse recurso. Se a gente não dá esse recurso, como eles vão conseguir passar, né? Estar no mundo sem ser do mundo? Como eles vão conseguir construir, colaborar, ser essa árvore frondosa se nós não damos a ferramenta, os subsídios para essa terra ser fértil e as raízes serem firmes? É preciso investir nessa parceria. E por falar em parceria, nós vamos finalizando a nossa reflexão de hoje, trazendo ainda, né, essa fala de Emmanuel, em que ele vai falar que o moço poderá e fará muito sem o espírito. Fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Em tudo precisará de seus antecessores. Então, o nosso companheiro Said lembra muito bem, né, que nós não estamos criando substitutos na casa espírita. Nós estamos oferecendo, nosso papel é oferecer esse ambiente acolhedor. Não é para bater de frente, não é para substituir os mais velhos, não é o futuro da casa espírita, é o presente da casa espírita. Precisamos caminhar juntos. Não dizer que o jovem é impotente, que o jovem é imaturo, que o jovem é inconsequente, porque estamos assim deixando de ver essa semente cheia de potenciais, cheia de coisas maravilhosas que estão ali esperando que sejam adubadas, que sejam tratadas, que sejam reconhecidas. Então, meus amigos, deixo aqui o convite para que convivam com os jovens, com essa parceria, como Paulo caminhava lado a lado, abraçando essa alegria da juventude, julgando menos e amando mais, para que os nossos jovens tenham força, tenham norte, tenham essa certeza da vida, para que no momento que haja uma restrição material, a vida não perca sentido, porque ele tem a essência espiritual muito clara dentro dele. Todos os argumentos essenciais nunca vão cessar e ele vai se sentir seguro. Então encerramos aqui e eu deixo para vocês um presente. A convivência com o jovem espírita. A gente vai passar um videozinho de 2 minutos para que vocês possam perceber e sentir, usufruir dessa alegria dos nossos jovens da casa do Irmão Rosa. E depois, ao final desse vídeo, nós vamos para a nossa prece de encerramento, que vai ser feito pela nossa companheira Maria do Carmo. Meus amigos, muita paz, muita perseverança. Nesse momento, a construção do futuro é a parceria das gerações. Vamos unir as gerações em um ciclo de amor para que possamos superar esse momento de dificuldade que estamos passando, tá bom? Muita paz, muita luz a todos.
O jovem espírita não pode ser apenas um a mais na multidão, pois sabe o lado bom da vida e de sua bagagem deve lançar mão. Levar ao mundo o sonho dos justos, o sopro do amor verdadeiro. As sinuosas curvas, as esquinas oferecem vício e tentação. Ó jovem, tu tens o condão de ser o sal da terra, a luz na escuridão. Todo exemplo é bem mais que palavras, é vivenciar a lição. Lavrar a terra, lançar a semente, estar no mundo, mas ser diferente, com alegria, viver o presente, estar no mundo, mas ser diferente. Cristão. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, agradecendo pelas muitas bênçãos que recebemos de Ti nessa existência. Conhecer o Teu Evangelho de luz, sentir em nós a força do Teu amparo espiritual, nos auxilia a seguir nesta trajetória de lutas em busca de iluminação. Sabemos que os caminhos, às vezes, são sombrios, mas Tua luz os ilumina. Sabemos que são grandes as nossas imperfeições, mas Tua misericórdia nos acolhe. Sabemos que ainda não aprendemos a amar, mas buscamos aprender em Tuas inesgotáveis lições. Hoje agradecemos, Senhor, a graça de sermos acolhidos pela casa da Irmã Rosa e de aqui encontrarmos oportunidades de cultivar nossas almas sedentas de aprimoramento no trabalho no bem. Senhor Jesus, te suplicamos hoje por todos os que sofrem sem conhecer o Teu amor supremo, pelos que se encontram perdidos nas malhas da ignorância, que os Teus discípulos de hoje estendam suas mãos na direção dos Teus filhos desamparados. Que o Dr. Bezerra de Menezes possa atender com sua luz curativa os que se encontram enfermos. Que a força amorosa da espiritualidade do mais alto possa nos enviar energias benéficas para as águas que estão sendo fluidificadas nesse momento, para o benefício de todos os que nelas buscam o conforto físico e espiritual. Que assim possa ser, Senhor. Graças ao Pai, Senhor. Graças ao Senhor da vida, a quem nos confiamos. Que assim possa ser.